Eu comecei a entender o meu trabalho e comecei nesses estudos ainda ali muito nova. Eu morava em São João de Meriti, agora moro em Mesquita, 2 territórios da Baixada Fluminense, e acho que isso contextualiza um pouco o meu trabalho também. Eu conheci a Redinami já lá para os meus 12, 13 anos, bem novinha, em uma oficina de grafite que estava tendo no bairro onde eu morava, em São João de Meriti. Eu fazia algumas coisas assim na rua, mas não tinha um preparo, material e um incentivo que eu tive aqui na oficina. Porque eu estava lá em São João, quase não conhecendo sobre o que era a vida, nunca imaginava poder trabalhar com arte, poder viajar. Então a Redinami, ela me trouxe referências, me trouxe artistas que já tinham essa carreira, que já trabalhavam com isso, me trouxe um suporte de base, que foi uma área onde eu podia estudar, conversar e trabalhar sobre aquilo. Um ambiente acolhedor com mulheres, com pessoas que estavam comigo para tanto pesquisar quanto entender meu trabalho. Então, bem nova ali, eu fui fazer a oficina. Logo depois, as pessoas, as meninas daqui da Nami, entenderam que eu já conseguia desenvolver bem e fui ser oficineira. Com meus 15 anos, eu já comecei a dar oficina, aula de grafite para outras meninas da Nami também, de várias faixas etárias, de vários lugares do Rio de Janeiro. Então aquilo dali para mim também foi me moldando e entendendo a experiência e a vivência de outras pessoas, né? Tanto quanto esse ambiente confortável, mas também quanto uma referência e uma perspectiva de vida, assim, para uma menina que veio de onde eu vim, que não entendia como era, passar a saber que a gente pode chegar em outros lugares e conhecer outras esferas, né? Então, ali em 2020, no período pandêmico que a gente estava vivendo, eu me vi sem muito o que fazer. Eu não podia ir para as ruas pintar, eu não conseguia usar os materiais de grafite dentro da minha casa. E aí eu pensei, bom, o que eu posso fazer agora para continuar pesquisando esse meu trabalho? Eu me vi a começar a pintar telas. No início foram folhas, depois eu comecei a pintar telas, e ali bem naquela coisa de estudo, até que eu pensei que estava tendo uma grande era das exposições e dos tours online. E eu pensei, não, eu vou fazer o meu. E com a ajuda ali de alguns amigos meus, eu criei a exposição online Soledade. E aí as pessoas começaram a ver que estava muito bom, que esse tipo de coisa que eu estava fazendo, a pintura, estava muito legal. E aí foi a primeira venda que eu tive. E aí foi que eu entendi, caraca, dá pra fazer dinheiro com isso. Gente, agora é real. Tô ganhando aqui um negócio que dá pra fazer umas coisas, então eu preciso continuar nisso, porque a grande realidade da gente é que a gente precisa de dinheiro, e isso precisa ser dito, né? Um artista, ele precisa de dinheiro, ele precisa se manter, ele precisa levar o trabalho dele como uma profissão e uma carreira mesmo. Então, eu ganhando dinheiro ali já me deu um gancho e um up para eu continuar trabalhando e me afundando mais naquilo. E aí, precisando estudar mais um pouco aquele meu trabalho, eu ganhei um acompanhamento de 6 meses com a curadora Carolina Laureano. E ali, com aquele acompanhamento, a gente foi fazendo, foi pesquisando, até que eu tive uma conversa com a Pamela, assim, informal, perturbando, hackeando o meu sistema ali, como eu podia hackear, e pedi para que a gente fizesse uma exposição daquele acompanhamento. E fechamos de fazer em 2022 a Mãe Taon na Arte Sampa, um stand individual. E a Mãe Taon foi um grande sucesso. A partir dali, eu consegui adentrar em outros espaços com o meu trabalho. Eu participei das Histórias Brasileiras no MASP. Agora, recente, também participei da exposição Funk no Museu de Arte do Rio. E também fui uma das ganhadoras do Prêmio Foco pela Arte Rio em 2022. Em 2023, eu entrei como uma das representadas pela Galeria Francisco Fino, uma galeria portuguesa de Lisboa, e tive também no ano de 2023 a minha primeira individual lá, que foi a Protagonizando a Cena. Também muito recebida em Lisboa e já conseguindo externar o meu trabalho para a Europa, né? Para outros países.
E em 2024 a gente tem como objetivo e plano a pesquisa mais a fundo e estudo sobre o meu objeto de trabalho, com residências, com projetos. Meu objeto de trabalho é esse que fala sobre território, gênero e classe social. E hoje eu sou uma das referências de artistas mulheres, não só da Baixada Fluminense, mas também do Brasil. E eu acho que isso começou lá na Regina Mi, quando eu comecei dando aula nas oficinas e as meninas já me viam como aquela pessoa que estava ministrando uma oficina, trocando informação, até hoje. Eu acho que isso dá uma forma de elas se espelharem e de uma perspectiva de vida para outros futuros, para as outras formas de trabalho e até como uma possibilidade, né? A gente vê que aquilo dali é uma possibilidade, então também agradeço às outras mulheres que eram referências para mim, que chegaram lá e que foram minhas referências, e o dia eu estar podendo ser nessa posição referência para as que estão por vir. Minha principal referência é a minha casa, são as pessoas que eu convivo e são ao meu redor. Então eu acredito que a principal ferramenta que eu tenho é o olhar, é o modo de observar e peneirar o que viraria ou não arte, o que eu posso botar e servir como mensagem para outras pessoas, para uma galeria, para um museu.